Olá, muito boa tarde, tudo bem? Estamos iniciando o nosso Liberdade de Expressão deste sábado, hoje dia 24 de janeiro de 2026. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, tanto aqui em 107,5 na nossa Líder FM, como também em nossas plataformas digitais, YouTube, Instagram, Facebook. Muito obrigado pela sua companhia. A apresentação minha, Matheus Mitterer, direção-geral do Mauro Roberto Valmórbida, produção e edição do Lucas Sendron, produção de áudio do Paulo Barbosa. E o nosso Liberdade de Expressão de hoje tem o intuito de falar sobre desenvolvimento regional. É o que a CIOC há 85 anos busca aqui para a nossa região, e hoje eu tenho a honra de receber o ex-presidente até esta última semana, Fábio Lazzarotti, professor universitário, e também o empresário Eduardo Scherer. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui e fico feliz em recebê-los para a gente poder falar, né, sobre o desenvolvimento regional, que é o que é a intenção da CIOC, né, desde a sua criação. Isso aí. Obrigado, professor. Muito bem, bom, inicialmente, Matheus, aí, nós que agradecemos pela oportunidade aí desse espaço. É sempre muito importante a gente poder aproveitar esse espaço de comunicação para a gente disseminar o propósito, os projetos e o que vem sendo trabalhado pela nossa associação empresarial. E não é porque ela tem 85 anos que todos a conhecem, então é sempre muito oportuno a gente poder falar aí de projetos, de ações que possam beneficiar não somente o nosso associado, como bem você comentou, Matheus, e o propósito da CIOC, desde a sua fundação, é contribuir, é de promover o desenvolvimento regional que possa, por extensão, beneficiar também o nosso associado e as empresas aqui da região, né? E também um grande prazer aqui de estar com o Eduardo Scherer, que a gente teve aí a oportunidade de trabalhar juntos durante a nossa gestão, durante esses últimos 2 anos, que foram de 2024 a 2025, e estamos muito felizes de estar construindo agora uma transição aí com o Eduardo, que já tem também uma história com a CIOC, pela família, pela empresa e pela representatividade que a Scherer tem, não somente perante a CIOC, mas em toda a região. A gente vê assim um caminho muito promissor, num momento que eu diria que é histórico também para a nossa associação, já que a gente tem aí alguns elementos assim que convergem para a gente poder contar aí com a Scherer, que é uma empresa admirada aqui para a nossa região. Da mesma forma, eu entendo que a própria universidade, a qual eu represento, mas essa relação empresarial, ela é muito importante. E da gente poder contar com um momento histórico, me refiro também, de ter um governador que é da região. Então, são elementos que acabam convergindo para a gente poder seguir crescendo para o desenvolvimento aqui da nossa região. Eduardo, obrigado pela sua presença. Obrigado, Matheus. Obrigado, professor. Acho que é uma honra estar aqui e principalmente explicando um pouco, que às vezes me parece que o pessoal não entende muito bem aí o papel da... O pessoal tem me pedido, o que faz a CIOC, né? Qual que é o papel dela? E, de fato, professor, já estou há 10 anos na diretoria e confesso que tem sido um aprendizado muito grande ao local, que a gente aprende muito mais, né, do que ensina, né? Então, até convido os associados aí, quem gostaria de conhecer mais, a fazer parte das nossas reuniões, né, das nossas discussões lá, porque esse é o papel, né? O associativismo é onde a gente discute as ideias junto com os empresários para entender, né? O pessoal me pedia no evento da terça-feira, quais são os planos? Uhum. E a gente já sabe alguns planos aí que são uma necessidade, já são dores da nossa região já há muito tempo, mas o importante é estar constantemente ouvindo, até porque a nossa associação, durante esses 85 anos, né, professor, a gente... ouvindo o meu avô de toda a luta que teve lá nas idas de 1960 até antes disso, eram umas, né? Hoje a gente vive uma realidade diferente. Então a própria associação,
assim como uma empresa, ela precisa ir evoluindo, entendendo, se adaptando, né? Hoje a gente vive aí uma transformação digital aí que, apesar de muito discutida, eu acho que é difícil quem consiga prever, né, os reflexos disso de maneira minimamente assertiva. Então, a gente precisa continuar a conversar, a entender, a se adaptar para continuar, né, entregando valor, trazendo o desenvolvimento regional. E a SIOC, ao longo dessa trajetória, aí, tem grandes contribuições, como foi colocado a própria UNOESC, que hoje, na nossa visão, tem e vai ter um papel fundamental no desenvolvimento, na qualificação, no desenvolvimento, na capacitação da nossa comunidade, dos alunos. E aí eu emendaria já uma grande dor nossa como empresário, que é a própria falta de mão de obra, né? A gente tem dificuldade, hoje o Jorginho trouxe dados lá com relação ao desemprego de 2,2%, né? Índices menores que muitos países desenvolvidos. Tem um lado bom, mas tem um lado que é muito preocupante, que é a falta de mão. 2,2% é um pleno emprego, então a gente não consegue reter, a gente não consegue contratar, a gente tem hoje um quadro na nossa empresa de mais de 100 vagas abertas, entre todas elas, que a gente não consegue preencher. Uma rotatividade altíssima, porque tem muita oferta de emprego. Então, acho que desafios não nos faltam. Não falta. Né? Então, a gente precisa do apoio do poder público, né? Esse é o papel da SIOC, levar essa demanda junto ao poder público para que eles entendam de fato qual que é a dor, o que a gente precisa. Não tenho dúvida que o apoio da universidade para nos ajudar, a gente desenvolver uma estrutura de capacitação alinhada com a expectativa do mercado, que às vezes a gente está desenvolvendo, está capacitando e o profissional às vezes está indo embora, porque talvez aquela capacitação não seja o que a nossa região está precisando. Então, como é que a gente faz? Então, sentando, conversando, apresentando as dores e aí juntos, né, todos trabalhando para a gente conseguir, né, curar essas dores e trazer o desenvolvimento aqui para a nossa região. Você citou teu avô, o senhor Jaime Scherer, acho que é um desbravador da nossa região. A gente brinca, né? Na época deles, eles abriam mata-facão, né? É isso aí. E hoje é um mundo globalizado. A gente conversa com o Japão instantaneamente. Na época não, nós vivíamos em bolhas, ilhas, né? Como a gente pode dizer, em tribos. Isso mesmo. E a SIOC veio com esse intuito, né? De desbravar o aeroporto Santa Terezinha, começou com eles lá atrás. Importância, né, desses movimentos da história, da associação até os dias de hoje. Eu vejo assim a importância, até num questionamento que o Eduardo comentou há pouco, às vezes vem à tona, qual que é o papel de uma associação empresarial? Eu acho que vem bem ao encontro também da tua questão, Matheus. A gente entende e compreende a importância do poder público nesse movimento para o desenvolvimento, principalmente de uma infraestrutura, para viabilizar não somente negócios, mas para que as pessoas se sintam ali atraídas para vir para a cidade, para a região e permanecer aqui, formar as suas famílias e poder, enfim, viver aqui na região. E nesse sentido, as associações empresariais, como outras entidades, elas vêm junto também com o papel de somar forças com o poder público, que muitas vezes, né, o poder público ele não consegue, seja por questões de limitação orçamentária, seja por questões legais, ou até mesmo de pessoal, né, em alguma medida, né, nessa dor que o Eduardo comentava há pouco. Então, eu vejo que a SIOC, ao seu tempo, e aí certamente o Eduardo vai poder falar melhor, mas daquilo que a gente também pôde conhecer um pouco da história, né, do senhor Jaime, e dentre tantos desbravadores que atuaram naquele período, foi de justamente somar forças com o poder público para ajudar na viabilização de algumas obras importantíssimas para o desenvolvimento da região. E uma dessas obras na época, isso até, Eduardo, eu resgatei na história, sabe? Fui buscar aí alguns relatos e material jornalístico, e aí lá estava uma comissão que foi instituída, não sei precisar se isso foi na década de 60, mas foi mais ou menos nesse período aí,
e que foi liderada pela CIOC. E teve a participação de prefeituras desde o extremo oeste, desde São Miguel, olha só. Até porque a CIOC foi a primeira associação empresarial do Grande Oeste Catarinense. Tanto é que é a CIOC, Associação Comercial e Industrial do Oeste Catarinense. Exatamente. E o movimento que foi instituído naquele período lá foi o Comissão BR-282 Asfaltada. Era o nome da comissão. Acho que de algum modo também o avô do Ou seja, do Eduardo, era uma transamazônica. por aí. E aí o bacana, aí acessei algumas atas das reuniões que foram realizadas, inclusive no prédio que nós temos da CIOC ali, relatos feitos ainda na máquina de datilografia, não existia ainda um computador acessível, pelo menos naquele momento. Então isso mostra também a importância da associação empresarial, de ela poder fomentar, movimentar, articular, buscar força política também, somando forças com o poder público local para chegar ao governo do estado ou talvez em âmbito federal também, para que isso possa acontecer, vai beneficiar as empresas, né, Eduardo, por ter uma infraestrutura que possibilita aí o fortalecimento e a criação de novos negócios, mas muito mais além do que isso, né? O aeroporto, depois a gente pode falar um pouquinho mais, ele vai beneficiar, veja, a sociedade, o turismo da região. Falando pela universidade, eu coordenei o nosso mestrado profissional de administração em 2012 em Chapecó, e o motivo, Eduardo, que nós implantamos o mestrado lá em Chapecó, um dos principais motivos é o aeroporto. Porque para você formar uma banca, por exemplo, hoje o que? Se faz bancas online, mas na época a banca era presencial. Doutores. E aí você tem que trazer doutores de fora. E aí 25 bancas ao ano, normalmente 50 professores, 2 professores externos tinham que buscar para participar da banca. É dizer, você tem que ter acesso ao aeroporto. Claro que não foi só essa razão, mas essa foi uma das principais razões aí que nos levou a implantar o mestrado lá. E os professores, a grande maioria, eram de Joaçaba. Eu não cheguei a me mudar para Chapecó, mas eu fiz a 282 aí durante 2 anos toda semana. Ia na quarta, voltava no final de semana, para poder atuar com o nosso mestrado na época. Então, esse é um dos projetos que não é só pela nossa gestão. Aí o Eduardo vai certamente dar continuidade a esse movimento, né, pela associação, mas é um projeto que já vem de várias gestões anteriores e cientes que nós precisamos, de fato, aí, viabilizar voos regulares aqui para a nossa região. Dentro dessa questão, Eduardo, até você pode já também, né, buscar, junto com a associação, como ele mesmo disse, seu avô e os primeiros desbravadores buscaram o asfalto para 282. Hoje busca-se a duplicação da mesma, né? Você falava do meu avô e eu ouço as histórias da CIOC desde pequeno, né? Então, porque essas histórias que um pouco meu avô contou no evento da terça-feira, teria horas e horas para falar dos projetos e dos desbravamentos que foram feitos naquela época. Porque você imagina, assim, você ter que a Florianópolis, eles iam o dia inteiro naquelas estradas e voltavam, jornal, então aquele projeto da atual ADM, que na época a empresa que chamava Incobras, que era uma fabricante de óleo de soja que queria se implementar, isso lia-se o jornal, né, e começava uma articulação política, né, e muita estrada que se percorria, né? Hoje é muito mais fácil, a gente tem acesso a tudo digital, a tudo virtual, então eu fico imaginando a dificuldade que tinha naquela época, e mesmo assim conseguiu-se muito, né? Naquela época Joaçaba tinha um protagonismo talvez muito maior do que hoje, né? E podemos atribuir a fatores, por que Joaçaba não se desenvolveu, né? Porque na época Joaçaba era muito maior do que Chapecó. Então, atribui-se um pouco ao relevo, talvez, a um pouco do próprio interesse do poder público ao longo dos anos. Acho que é difícil a gente poder, de fato, definir o que aconteceu.
Mas a gente não pode voltar, né, e ao passado, vamos pensar no futuro, né? O que a gente precisa fazer? E a gente olha para trás, né? E eu comentava na fala de que alcançamos naquela época, através da SOC, grandes conquistas, né? E como o professor Fábio comentou, acho que o momento de ter um governador da nossa região é histórico e talvez, né, não sabemos quando isso vai acontecer de novo. Então, a hora da gente aproximar, né? Eu acho que a nossa argumentação com relação às necessidades da nossa região são muito mais fáceis do que para um governador como a gente vinha tendo de outras regiões, principalmente do litoral. Como é que vai explicar da nossa região, né? A dificuldade dos produtores, a dificuldade da UNOS, das nossas empresas aqui. E eu vejo o aeroporto, né, só reforçando, um aeroporto com voos regulares aqui nos colocam no mapa do Brasil, né? Então, nós temos dificuldade de receber, por exemplo, os fornecedores são multinacionais, alguns deles são inclusive proibidos de viajar na estrada acima de determinada quilometragem. Então, na realidade, a falta do aeroporto nos isola, né? E eu conversando com outros empresários de outras regiões, nós temos uma qualidade de vida aqui que é nível, no meu ponto de vista, quase um nível europeu. A gente tem segurança que conta muito hoje para os empresários. A gente tem uma segurança que eu julgo fantástica aqui, né? A gente tem raros problemas comparado com grandes centros. Então, parabenizar todo o nosso poder da polícia, o Ministério Público, parabenizar todo o trabalho que está sendo feito nos últimos anos aqui, porque eu tenho muita segurança de morar aqui em Joaçaba. Eu falo isso com outros empresários e eles não têm isso. Eles muitos estão querendo ir embora, muitos estão vendendo as suas empresas, muitos estão comprando imóveis fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, por conta de segurança. O problema que a gente não tem aqui, né? Então, como nós podemos atrair empresários, profissionais que vão trazer desenvolvimento, que vão trazer contribuição aqui para o nosso desenvolvimento regional? Eu não tenho dúvida que o aeroporto traria essa conexão, porque ele vem morar aqui, mas ele quer estar conectado com a família dele, seja São Paulo, Curitiba. Acho que São Paulo é um grande centro. Então, acho que essa é uma pauta, professor, que sem dúvida nós precisamos dar continuidade. É um tema difícil, porque depende, no final do dia, da atividade privada, porque é uma operação de uma companhia aérea, então tem que haver viabilidade. Mas nós temos que sentar junto com a companhia, junto com o governo do estado, junto com a prefeitura, junto com as agências reguladoras, o que a gente pode fazer, né? Esse trabalho que a gente não faz nada sozinho e, infelizmente, as coisas não acontecem na velocidade com qual a gente gostaria. Mas é isso aí, é um trabalho de insistência que de tanto a gente ir lá batendo, conversando, falando, né, desmanchando os pequenos nós que surgem, a gente só assim que a gente vai conseguir trazer essas grandes conquistas aqui para a nossa região. E o governador, inclusive, no evento de vocês, colocou que já mandou para a Assembleia, foi aprovado, inclusive, agora está em processo licitatório, né? A contratação de uma empresa, que ela vai fazer então esse serviço de privado, que é um serviço de levar medicamentos, outras questões, né, do Estado para todas as regiões, mas também fará, né, essa questão do transporte de passageiros. A importância também, né, da nossa comunidade entender isso, né, e começar a utilizar, porque senão é negócio. É negócio. E se você não vender, né, Eduardo, você é empresário. Teu avô é um empresário de sucesso, você tem uma empresa hoje de sucesso nacional, mas se vocês não vender em determinada região, vocês largam e tchau, obrigado. E precisa, né? É isso aí. Um ponto importante, entrando agora mais especificamente no aeroporto, que foi um dos projetos que durante a nossa gestão a gente, como aconteceu em gestões anteriores, justamente pela relevância que tem esse modal para o transporte, como bem o Eduardo comentou, para conectar o meio oeste catarinense com o mundo, não é? E só fazendo ainda mais um pequeno resgate histórico, né? Olha que interessante, né? Os primeiros voos do aeroporto de Santa Terezinha, eles se deu, veja só, com um dos presidentes da CIOC, que foi o seu Atílio Fontana, fundador, né? Hoje já várias mudanças que houve aí no conglomerado da Sadia, agora mais recentemente
a MBRF, aí, em razão da fusão com a Marfrig, mas começou lá com ele. Na estação Luzerna, inclusive. Pois é, e aí os primeiros voos aqui na nossa região, na nossa cidade. E isso também por esse movimento associativista aí, visando conectar a região comum. Né? Bem, passado, né, esse tempo aí, houve outras tentativas nesse interim, nós tivemos um período, talvez o Eduardo lembre também, acho que era a NHT, teve também um período ali que foi de retomada de voos regulares, e que acabou não se firmando por questões, né? Na época foi comentado que talvez a tarifa era muito elevada e acho que tinha também essa relação, mas também uma outra medida é a cultura do voo também. Sim. Esse é um outro ponto importante. E aí quando nós recém tínhamos assumido a CIOC no início de 2025, a gente já fez um movimento inicial com o governador e com a própria SPAF, a Secretaria de Portos e Aeroportos, e inclusive foi uma fala dirigida a mim pelo governador, quando esteve em Joaçaba, numa das ocasiões, de nós vamos fazer a nossa parte, naquilo que diz respeito a investimentos, o poder público local também da mesma forma em relação à gestão, mas nós precisamos de vocês. Em que sentido? Mercado. Voar. Nós precisamos que as empresas, as pessoas ligadas às empresas utilizem o aeroporto. E logo na sequência, né, Eduardo, a gente fez uma pesquisa de mercado para verificar justamente qual que é o potencial que nós temos de voo, de utilização do nosso aeroporto. E fomos assim surpreendidos, foi num curto espaço de tempo, tivemos mais de 3.000 respondentes. E ali, para resumir, a pesquisa deixou muito claro que as pessoas da nossa região querem voar partindo de Joaçaba. Em que pese nós termos o aeroporto de Chapecó, mas agora vamos, dentro em breve, entrar no inverno novamente. É o problema do deslocamento até lá, quase 3 horas de deslocamento, problema de teto. E lá tem um problema seríssimo disso, né? Então nós temos N variáveis que nos colocam assim de um modo favorável a termos a viabilização hoje de voos regulares. Inclusive o nosso aeroporto é um dos mais tecnológicos do sul do Brasil. Perfeito. Com todos os equipamentos. Isso mesmo. Voos que eles chamam voos cegos sem visualização, né? Por instrumentos. Exatamente. É um dos mais tecnológicos. Estruturados. Foram feitos esses investimentos justamente para preparar o aeroporto, desde que a prefeitura, já na gestão aí do prefeito Deoclésio, na ocasião, foram feitos investimentos também aí na infraestrutura de gestão, que segue aí à frente do aeroporto, para poder deixá-lo em condições de poder viabilizar voos regulares. E agora, de fato, a gente está numa expectativa aí com aquilo que você comentou há pouco, que o governador trouxe a informação, que é de licitar a empresa que vai explorar aí os voos regionais, inclusive utilizando de outros aeroportos também, não só de Joaçaba. Nós temos aqui na nossa regional de Caçador também, e a gente, durante a nossa gestão, a gente pôde trabalhar junto com o Caçador. Não são aeroportos concorrentes, eles podem inclusive serem complementares e darem força para esse movimento. Pode eventualmente existir voos intercalados entre as duas cidades. Mas agora o governo do estado ele está avaliando, e é isso que a gente ter nessa expectativa de que possa sair essa licitação em breve, que a empresa que vem explorar os voos regulares possivelmente se utilize das aeronaves para trabalhar também em transporte de carga. É uma forma de você poder viabilizar economicamente aí as rotas de voo, para que a gente não apenas comece com os voos, mas que haja continuidade e crescimento. E também a questão financeira na passagem, né? Porque, vamos lá, o que assusta muito também hoje para você pegar um voo é o preço, né? Preço. Aí talvez, em alguma medida, o subsídio ele é importante, especialmente para aeroportos regionais, para poder impulsionar.
E veja, não é uma questão nossa, da nossa região, mas do Brasil. Isso acontece em outros países, inclusive nos Estados Unidos, de ter ali algum tipo de subsídio ali para poder viabilizar, porque é importante para o desenvolvimento. Isso contribui para o impulsionamento, para o crescimento daquela região do aeroporto que está inserido. Então aí a gente tem essa expectativa e acreditamos aí que a gestão do Eduardo, e a gente se coloca, né, Eduardo, também à disposição, afinal a gente segue, né, também aí com a CIOC pelo nosso conselho, a UNOESC é associada, então a gente está junto, porque é um interesse regional aí da gente ter o aeroporto funcionando. Um interesse permanente. É só para contribuir nesse raciocínio, a empresa tem como obrigação dar lucro. Empresa que não dá lucro, ela não sobrevive. Perfeito. Isso é obrigação, né? E, infelizmente, não é só no Brasil, no mundo, as companhias aéreas as nossas aqui, as lutas em recuperação judicial, quantas já fecharam ao longo do caminho? Se a gente analisar, a maioria delas são listadas na Bolsa, professor. Exato. Se você olhar o balanço delas, eu tive o cuidado de olhar, algum tempo atrás, todas elas, a maioria delas estão no prejuízo. E daí como é que faz? Né? Isso são companhias grandes, já com uma escala, né? Com uma estrutura. Então eu fico imaginando o desafio de uma operadora pequena, a própria NHT não conseguiu sobreviver, né? Como é que vai ser, né? Como é que vai ser essa operação aqui? Então, na minha percepção, se não tiver o apoio do governo do estado, seja em algum tipo de subsídio do combustível ou algum tipo de apoio, por exemplo, nas passagens não vendidas, né? Não tenho dúvida que o empresariado aqui, que as pessoas, que a comunidade tem que abraçar, mas eu concordo plenamente. Também a comunidade não tem como abraçar, não tem como criar um hábito se está fora do orçamento, se está inviável, ainda mais no momento que a gente vive no Brasil, de 70% da população está endividada. Então, claro, a nossa região é uma região diferente, a gente tem aqui um poder econômico, um PIB per capita diferente, muito acima da média nacional, mas eu não tenho dúvida que o valor vai influenciar e precisa ter um cuidado. Então, veja que é um arranjo, né, complexo de vários fatores para que a gente consiga botar de pé uma operação cara. A aviação, para quem conhece, é cara. A manutenção é cara, o combustível é caro. Para as companhias, por exemplo, que tem um problema de teto, elas são obrigadas a arcar em função do Código de Defesa do Consumidor, com toda a estadia, alimentação. Então, é um negócio que eu acho que é muito difícil, né? Mas acho que é aí que entra o papel de uma associação comercial junto ao poder público para a gente conseguir viabilizar e entregar para a comunidade aqui a oportunidade de viajar. Porque as estradas, assim, hoje, você imagina que esse asfaltamento, de que ano que foi isso, professor? Que ano que foi asfaltada a 282 aqui, a 470? Foi na década de 60 aí. E de lá para cá é a mesma infraestrutura, com tráfego que deve ter aumentado eu não sei quantas vezes. Então, em 1000% no mínimo. Não tem ideia, mas vocês imaginam o quanto que aumentou e a mesma infraestrutura, né? Então, a gente precisa olhar os países desenvolvidos, né? Olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, eu sei que a gente ainda está longe, mas a gente precisa ter um norte, né? Um norte para a gente parar, e lá a aviação é super popularizado lá. E as pessoas, apesar de gostarem muito de andar de carro, tem voos de todas as cidades para todas elas. Então, isso traz desenvolvimento, não é só a aviação em si. Exatamente. O quanto que ela traz para a universidade, o quanto que ela traz para os negócios aqui da nossa região, para os produtores, para as pequenas, médio e as grandes empresas. Então, é por isso que eu entendo que precisa haver um interesse, uma participação do poder público, que isso, sem dúvida, traz um retorno para toda a comunidade. E vou falar em própria arrecadação de impostos, eu não tenho dúvida que o subsídio que faz, eventualmente, para a viabilidade de uma companhia aérea, vai haver uma compensação, porque a economia, de maneira geral, é beneficiada. Já há uma lei, inclusive do próprio Jorginho, aprovada, que é determinado, no mínimo, tantos aeroportos em operação, cai de 17%, acho que o querosene, para 7% esse mês. A companhia ela precisa ter tantas operações aqui, acho que é isso, né, professor? Para poder ter um desconto no ICMS, é isso? A Azul, quando operava regularmente em Santa Catarina, isso foi logo no início quando a gente assumiu a gestão, eles tinham que estar em 8 aeroportos no estado para poder ter o subsídio ali do querosene. Do querosene, do ICMS do querosene.
Aí depois isso que você acabou de comentar, né, Eduardo, por questões econômicas e que ainda a Azul vem atravessando, né? Isso. Então esse é um ponto crucial aí. Então nesse sentido eu até insisto nesse ponto da cultura do voo e assim, quando isso, né, tivermos aí, a gente precisa conclamar realmente a região para utilizar o aeroporto, utilizar os voos, e assim, é muito mais seguro que o transporte terrestre. Há dados estatísticos aí que, segundo o relato estatístico, só perde para o elevador em termos de segurança na proporcionalidade. E vejam, o aeroporto é para a região. Né? Vamos pegar exemplos, né? O de Navegantes. É toda a região ali que usa Navegantes. Né? Se não tem um outro aeroporto na Praia da Penha ou em Balneário Camboriú, né? Em que Pesca e Blumenau tem ali também, mas aeroporto Navegantes. Curitiba, não tem Curitiba, mas tem lá em Pinhais, né? Então, que toda a região possa fazer uso do aeroporto para poder viabilizar e com isso, com certeza, a nossa região vai se desenvolver ainda mais, captar mais negócios, fortalecer ainda mais, né, o movimento associativista, porque daí mais negócios também para se associarem. Então, é um processo que acaba gerando aí uma sinergia bastante grande. Com certeza, eu acho que, vamos usar um exemplo de algumas empresas, no caso da Scherer, poder trazer multinacionais, fábricas, a Petronas, que eu acho que vocês têm parceria. Somos distribuidores. Né? Então, trazer... Não, só para ter uma ideia, Matheus, tem fabricantes que nós somos distribuidores há mais de 30 anos e o presidente da companhia veio a primeira vez agora, esses dias aqui, depois de 30 anos distribuindo. Nossa. Então, assim, a falta de uma mobilidade direta, agora falando da cidade de São Paulo, que é onde a maioria dos fornecedores estão, nos deixa isolados, assim, a gente acaba, provavelmente em várias negociações, a gente acaba ficando, muitas vezes, eles não vão falar isso, né? Sim. Mas isso, acho que não é uma dor nossa de Scherer, eu imagino outros distribuidores, outras empresas que têm relação com multinacionais ou empresas brasileiras, grandes empresas brasileiras que estão lá em São Paulo, onde a maioria das matrizes estão, sentem falta, né? Enfim, acaba prejudicando. E assim, esse pessoal vem para cá, né? É hotel, é restaurante, é o comércio, são as farmácias, são as academias. Então não é que ele vem aqui, tem uma reunião com a Scherer ou com o Pegoraro ou com a Pioneira, né? Ou, enfim, qualquer outra empresa aqui, vai embora. Não, ele fica aqui, ele gasta, ele consome, ele fala da cidade, ele vê, por exemplo, um carnaval aqui, né? A gente passa em Três Itilhas, quer dizer, ele passa a conhecer a região. É mais complexo tem do Piratuba, que passa em Piratuba, né? Eu evito citar porque eu posso esquecer. Mas a gente tem um atrativo local aqui, né? Então, que a gente pode explorar, né? Temos excelentes restaurantes aqui, já sabe que são referências aí. Então ele vem para cá, ele conhece, sabe, daqui a pouco ele já fala com o amigo, daqui a pouco eles vêm para cá. Mas sem o aeroporto a gente não fica esquecido, não está no mapa, assim. Foi isso que o professor Fábio falou. Tem um lugar sensacional lá no meio oeste de Santa Catarina. Eles viriam. Joaçaba. Como é que eu chego lá? Vai ter que descer descer lá em Chapecó. Alugar um carro. Às vezes, dependendo do evento que a gente faz aqui, não consegue nem alugar carro em Chapecó, sabia? Falta carro lá. Puxa vida. Dependendo dos momentos, não tem nem carro para alugar lá. A gente já teve que pedir para alguém buscar nosso aqui lá, porque não conseguiram alugar carro em Chapecó. Porque acabou concomitando com outro evento, não necessariamente nosso aqui, ou do próprio Chapecó, enfim. Então, assim, fica. Você imagina, né? Tem que sair de São Paulo, você está lá para ir para Chapecó, para alugar um carro, para ir lá. Então, para nós, para ir para São Paulo, é a mesma coisa. Tem um evento lá de um almoço, são 3 dias que eu perco. É um dia para ir, mais o dia do evento, mais eu chego lá meio-dia, eu tenho que vir. São 3 dias, são 2 dias. Então, atrapalha, sim, eu não tenho dúvida que atrapalha a nós e faria muita diferença na nossa região. O projeto do Jorginho é um projeto aqui dentro do estado, né? Dentro do estado. Mas acho que é o início. Acho que primeiro vamos
Vamos começar com o que o Jorginho está nos ajudando, se propôs a fazer. Eu acho que a proposta é muito boa, tem que tentar viabilizar. Então, para ele levar os medicamentos, enfim, fazer essa logística, eu acho que a gente tem que usar a criatividade também, né? Usar a criatividade para propor, de novo, alinhado com a CIOC, não é só demandar, mas ter a criatividade, ouvir as opiniões para a gente tentar, né, de alguma maneira, botar de pé. E não uma vez só, mas que aquilo tenha uma duração de longo prazo, né? E você vê todo um ecossistema em volta do aeroporto. Tem garagem, tem locadora, estacionamento, serviço. É uma cadeia de negócios. É isso aí. É isso aí. Também. Vamos lá, vamos ver se conseguimos aí. Vamos brigar, vamos continuar a luta aí, professor. Isso, a gente, claro, aqui usou bastante do tempo para falar do aeroporto. Há outros projetos também que a Associação Empresarial vem trabalhando e que possivelmente aí a gestão do Eduardo, da diretoria que está assumindo, poderão dar continuidade. Mas o aeroporto tem esse papel realmente como uma âncora, né, de todo esse movimento aí. E ficamos não só na expectativa, mas a gente vai trabalhar juntos aí, né, Eduardo? Eu confesso que tinha uma expectativa de iniciar os voos regulares na nossa gestão e acabou não acontecendo, né? Mas vamos trabalhar que aconteça aí na tua gestão. Tomara que sim. Porque isso vai trazer aí um resultado e vai dar um movimento para a nossa região, assim, vai fazer diferença aí. Como eu disse, a gente percebeu o quanto que Chapecó cresceu quando passou a trabalhar com voos regulares, né? A ponto de ter, eu não sei agora com quantos voos diários. 4, 5 voos diários para São Paulo. Mas chegaram a ter 6 voos aí num dado momento quando eu trabalhava lá mais intensamente. Então, o pessoal do Rio Grande do Sul vinha pegar voos ali, inclusive de Passo Fundo vem ainda, pegar em Chapecó. Do Paraná também, às vezes de Francisco Beltrão, Beltrão, Pato Branco, são negócios, né? Isso gira a economia. Quanto contribuiu isso no desenvolvimento de Chapecó, né? Chapecó, cada vez que eu passo lá, fico impressionado com o crescimento. O pessoal de lá tem me dito que já estão com 300 mil habitantes. Aí eu pergunto, quanto o aeroporto contribuiu no crescimento, no desenvolvimento da cidade? Né? E o quanto a gente pode pensar em trazer para a nossa região? Quanto que a gente pode crescer aqui também? Né? Isso aí. Então esse é o desafio. E a gente fala muito em Chapecó, mas muitas das pessoas têm que entender que Chapecó tem a mesma idade de Joaçaba. Elas foram emancipadas no mesmo dia. Joaçaba, Chapecó e Porto União. Porto União, Isso mesmo. O que aconteceu em Chapecó? O que foi feito em Chapecó? Essa é a dúvida que eu falei, né? Há algumas teorias, mas provavelmente foram, né? Alguns fatores que contribuíram no desenvolvimento. Mas, enfim, eu acho que a ideia não é nem superar, enfim, Chapecó. Eu acho que a gente tem que olhar para as nossas necessidades, para a realidade e brigar porque tudo isso é muito trabalhoso, né? O aeroporto, o anel viário. Então a gente tem que olhar aqui os projetos, né? E dar continuidade, porque dificilmente numa gestão, por exemplo, 2 anos nós vamos conseguir entregar grandes coisas. Acho que a gente tem que dar continuidade, entender e continuar batendo, porque sozinho, né? A andorinha só não faz verão, é um conjunto de forças para que a gente poder, né, levar o nome de Joaçaba, levar o nome da nossa, não só de Joaçaba, né, mas da nossa região aqui, pelo menos na lembrança, né, dos deputados, do próprio governador, enfim. Então acho que é nesse sentido, né? Isso aí. E outros projetos, como eu dizia há pouco, Matheus, assim, que a gente trabalhou durante a nossa gestão, que até a gente vai ter um momento oportuno, né, Eduardo? A gente vai estar fazendo uma transição aí de estar apresentando o que nós planejamos, né? Até porque o Eduardo também participou da nossa diretoria durante a gestão até aqui de 2024, 2025. E há outros projetos que também a gente vem trabalhando, né? Um deles trata, né, aí
da elaboração de um projeto, de um parque científico e tecnológico, que pode também abrir aí uma nova matriz econômica para a região, que já é, de algum modo, reflexo do que vem sendo trabalhado nos ecossistemas de inovação da região. Então, isso vem ganhando força na região de Santa Catarina. Então, os centros de inovação, as incubadoras de empresas. Então, vem fazer um trabalho muito importante, apoiado pelo governo do estado, apoiado também, em certa medida, pelas prefeituras onde há incubadoras de empresas, porque são espaços aí para viabilizar esses negócios nascentes, especialmente porque são negócios que carregam, né, alguma incerteza por conta de serem negócios novos, com algum diferencial inovativo, não há ainda um histórico. Então, a importância de ter aí um ecossistema que possa dar um suporte para esses negócios poderem crescerem e se desenvolverem. Então, a gente tem um projeto aí dentro dessa perspectiva, apoiado fortemente pela Prefeitura Municipal de Joaçaba, mas que também conta com o apoio de outras entidades, como o próprio Polo Inovale, por meio da Fundação CETEP, SEBRAE, enfim, demais entidades afins. Então, esse é um projeto que, Eduardo, penso que também seja estratégico para a nossa associação seguir apoiando, porque ele possibilita justamente, além do fortalecimento dos negócios, né, que já estão na região, também a criação de novos negócios para a nossa região. Outros projetos que a gente já comentou aqui, que também a gente procura fomentar e também são uma força, é o caso do contorno viário, que também deve trazer aí não somente uma facilidade para o escoamento de transporte, especialmente de carga pesada para a região, mas é mais uma via de acesso que acaba permitindo aí a expansão da cidade, da nossa região. Com certeza vai levar em desenvolvimento. Então, esse também é um movimento importante que acredito que a CIOC, né, deve estar acompanhando, somando forças aí, né, também com as entidades locais, para que de fato isso possa acontecer. E só para ressaltar ainda, e não porque o Eduardo está aqui, mas a Feira Gera, né, foi outro evento que a gente já tinha idealizado pela associação em 2015 e que foi retomado agora em 2025, em grande medida, que houve o apoio da Scherer, o apoio da Arani, o apoio das prefeituras locais, de Erval do Oeste, de Joaçaba, de Luzerna, inclusive com a participação de prefeituras, né, de outras cidades que a nossa região, que também estiveram conosco. Demais empresas, Sistema Fiesc, o SEBRAE, que também atuou na correalização do evento, juntamente com a Prefeitura de Joaçaba. E a Feira Gera é um evento, né, Eduardo, que ele tem, de alguma forma, aí uma identificação com a CIOC. Né? Ele só acontece porque há essa parceria. Inclusive aqui também, Matheus, a gente aproveita aqui para agradecer. Também tivemos o apoio aqui da Rádio Líder e Jovem Pan, aqui demais meios de comunicação, que nos apoiaram também aqui na viabilização da 5ª edição da Feira Gera e que esperamos que tenha continuidade aí para aí a sequência dos trabalhos com a CIOC. E ela foi, não é porque o senhor está aqui na minha frente, mas acho que foi a maior edição até hoje, né? Ela estava espetacular, também dentro lá do centro de eventos lá. A gente chama de CPJ, eu vou chamar pro resto da vida de CPJ, mas é Centro de Eventos Dário Bortoluzzi. Isso. A gente foi muito, muito feliz aí com o conceito da Feira Gera, dessa última edição, trazendo um tema muito bacana que é conectando gerações. Esse é outro desafio, né, Eduardo? Além da mão de obra, que o Eduardo comentava, também de conectar as gerações que estão vindo aí para estar assumindo aí a gestão das empresas e, ao mesmo tempo, né, a gurizada que está vindo aí, com aqueles que foram os fundadores das empresas, fazer essa conexão, outro desafio. E aí a Feira Gera também trouxe isso à tona e acho que, assim, todo o time que esteve à frente foi muito feliz aí nessa concepção e reforço novamente, a Feira Gera só aconteceu pelo movimento colaborativo das empresas, como a Scherer, que desde a primeira edição, aliás, a Scherer sempre foi parceira da Feira Gera. E é um evento que gera negócios, Matheus. Essa última edição,
você ter uma ideia, gerou isso até onde a gente conseguiu acompanhar os resultados. Ela gerou mais de 2,5 milhões em negócios. Um evento do interior do estado que veja, ele não tem, a Feira Gera não tem shows, atrações nacionais de fora, não, é um evento focado em negócios. Também inovação, naturalmente, conexões. Então, só na movimentação que houve ali foi gerado esse montante em negócio. Mas, para além disso, a prospecção, o conhecimento, foi por tanto que também a gente trouxe muitas palestras, muitas discussões. O Eduardo também participou lá de um podcast, teve a oportunidade de também estar conversando naquele momento. Então, a Feira Gera, acho que é outro projeto muito bacana da CIOC, que acontece graças às parcerias que a gente espera que tenha continuidade aí para continuar promovendo, gerando negócios, gerando conexões e desenvolvimento aqui para as pessoas e as nossas empresas. Eduardo, dentro dessa questão, né, do tema, conectando gerações, você é a terceira geração já? Terceira geração. Como é que é esse trabalho? Fala um pouquinho. Difícil. Não é de hoje, é sempre um tema que ele envolve, diria, bastante trabalho, bastante paciência, bastante resiliência. Hoje eu, que já sou da terceira geração, eu trabalho com a segunda geração, né, que hoje é representada pelo Carlos Alberto, que é o meu tio, e no conselho com o fundador, que meu avô é o presidente do conselho, a minha mãe membro do conselho e a minha tia é membro do conselho. Nós tínhamos um conselheiro externo até o final do ano passado, a gente vai substituir, né, e deve ter 1 ou 2, porque a gente entende que é importante a presença de um conselho externo para a gente, às vezes, pensar diferente, ouvir opinião diferente, né? Mas entendo que se as gerações, né, tiverem paciência uma com a outra, porque são maneiras de pensar, né, às vezes completamente diferentes, né, de enxergar, por exemplo, eu falo muito do desafio da transformação digital, né, a gente tem vários desafios na empresa, mas eu arrisco a dizer que talvez a transformação digital seja o maior. E quando você fala em transformação digital, eu não me refiro à inteligência artificial. Eu digo na evolução de processos internos, os pequenos processos da companhia, né? Os pequenos processos da companhia de vender, de comprar, de separar, de entregar, trazer isso aí à luz da tecnologia, né? Com equipamentos, com indicadores, onde você consiga garantir a qualidade dos processos, levantar isso aqui para né? Atribuir aquilo a um departamento específico. Facilitar o trabalho. Facilitar, acelerar, garantir a qualidade e tal. Para você chegar nesse nível, você precisa digitalizar muita coisa, né? Parece bobagem, assim, mas quando você vem de uma empresa tão grande quanto a nossa, é muito difícil isso, né? Quantos mil itens vocês têm hoje? 100 mil itens, mais ou menos, 2.500 colaboradores, mais motos, são 500 e tantas motos, mais 300 e poucos carros terceirizados aí. Então, assim, ó, é um ecossistema, né? E aí, quando a gente fala, e aí o segundo aspecto da transformação digital é a mudança na mentalidade do operador lá. E eu diria, enquanto mais antigo ele está acostumado a fazer determinado processo... Bloquinho de papel. O bloquinho de papel, sabe? Mais difícil é. Então, a gente constantemente está fazendo treinamento, capacitação. Hoje a gente tem dentro da empresa que a gente né, nomeou de Sharer Academy, né, que é uma plataforma digital de treinamento, né, para a gente poder levar esse conhecimento extremamente pro digital e garantir que todos estão fazendo, exatamente para mostrar para o colaborador, o do mais novo, aquele que está conosco há 30, 40, 50 anos, que ele precisa evoluir. Que a empresa só vai evoluir se a equipe evoluir. Não adianta eu dizer, não, a nossa empresa é digital, tem as ferramentas, tem os sistemas, os equipamentos. Se o operador não souber usar e não quiser não usar, a empresa continua no mesmo, ainda na lógica, né? Então, essa transformação com a mudança de mentalidade, né? Hoje eu chamo de mindset, eu falo isso aí, mindset das pessoas, você não evolui como empresa, né? Então, e por que eu trago isso? Porque dentro da sucessão, né, dentro desse conflito geracional,
a gente precisa da geração mais nova mostrar essa necessidade, essa importância, às vezes essa concorrência disruptiva, esse monte de coisa. E há núcleos, né? Tem o núcleo jovem, inclusive, né? Sim, sim. E ao mesmo tempo também ouvir, né? Tem que ter paciência e entender, porque muitas vezes a experiência se repete, né? Então, se você junta tudo isso dentro de uma sala, às vezes o pau quebra, às vezes a gente briga, mas acho que é importante cada um defender a sua opinião, porque Então, você não fala, né? E a unanimidade é burra, sempre né? vai ser. Se eu já me falo, todo mundo fica, não fala nada, e ele mesmo diz isso, né? Ou é porque ele nunca erra, ou é porque ninguém tem coragem de falar. Aí não existe, todo mundo vai errar. Então, acho que tem que ser um ambiente naturalmente de respeito, mas é onde todo mundo tem que falar o que está pensando, tem que falar o que não está bom, tem que falar o que está vendo, tem que falar o que está enxergando do mercado, né? Então, eu acho que a gente conseguiu construir isso, sabe? Eu acho que a nossa empresa conseguiu construir um ambiente onde as pessoas falam, têm liberdade para falar, de brigar, de questionar, e aí junto a gente vai construindo, né? Muitas vezes eu argumento e a minha defesa, né? Eu perco, mas às vezes foi ótimo porque estava errado mesmo, né? A gente erra. Então, eu acho que o segredo disso é transparência, é liberdade, é respeito, é paciência, é resiliência. Parece meio receita de bolo isso aí. O tempo inteiro tentando melhorar, tentando evoluir. A gente, inclusive, agora nós contratamos uma consultoria focada só em treinamento de família. Olha que interessante. É uma empresa de São Paulo, né? Chama a Hoft Consultoria. E eles dão treinamento e capacitação para as famílias empreendedoras. Olha só, que legal. É muito bacana. Então, assim, todos os acionistas estão estudando, entendendo o seu papel, né? E aí eles têm usado uma orientação que eu achei muito interessante, que é sair de uma empresa de dono, olha que interessante, professor, sair de uma empresa de dono para uma empresa de sócio. A gente não é dono, nós somos sócios. E cada sócio pode ter um papel executivo ou não. Eu posso ser sócio acionista, eu posso ser membro do conselho, eu posso ser secretário do conselho, eu posso ser um diretor, eu posso ser um gerente dentro da empresa. Eu não sou filho do dono ou neto do dono. Eu sou acionista da companhia. Então, é uma mudança assim que parece, mas é simples, não é. E é uma construção das famílias empreendedoras, né? Então, você monta um conselho de família, diferente do conselho administrativo da empresa, separa os temas. Então, eu acho que é um exercício. Muito É um interessante. exercício diário da família, Não dos levar uma sócios. questão familiar para dentro da empresa. Não pode, não, você tem que saber separar as coisas. Então, como toda família tem lá os seus desentendimentos. Normal, né? Mas tem que aprender a separar. Isso exige, assim, um esforço de todos. Assim, não é só uma família. É uma família, como eu falei antes, empreendedora. Né? E acho que isso talvez pudesse, não só para as empresas do nosso porte, mas isso, eu acho que as empresas que já têm essa mentalidade desde pequena e média, me parece que elas vão ter uma tendência muito mais forte de conseguir sobreviver às gerações e continuar crescendo. Porque assim, a empresa está grande agora, mas não nasceu ontem. Ela tem 60 anos. O pessoal olha a empresa, não fui eu que fiz a Share, né? Eu estou levando a minha parte, logo eu vou passar para uma próxima geração, seja da família ou não. Então, é uma construção no Brasil, assim, difícil o negócio. Já tem a quarta. Eu tenho 2 filhos, a minha irmã tem um filho, eu tenho um primo que tem. Já temos aí na 4ª geração 5 membros já. 5 membros, mas são todos. A mais velha, minha filha, tem 6 anos, ainda são pequenos. São pequenos. Mas já a ideia é que quando a 3ª geração, a partir desse trabalho de estudo, a gente já transmite essa visão, essa percepção, esse entendimento para a próxima geração, e eu acho que é isso que garante a perenidade. Eu acho que é isso que vai garantir que a gente vai ter uma empresa que vai ter aí, acho que para sempre é muito tempo, mas que tenho certeza que tem muita força para conseguir continuar o tempo inteiro se reinventando, para superar os desafios e ter uma... Temos empresas, a Bosch tem 120 anos, então por que não? Né? Por que não? E ela continua com a essência... Hoje é uma fundação, a família tem uma percentual, o próprio fundador fez um rearranjo, isso é uma empresa alemã lá, eu não entendo a legislação local. A família tem uma participação, eu não me lembro quantos por cento, 5, 6%, mas 5, 6% da Bosch, dá para pagar dividendo para os acionistas pra caramba, né? E aí o resto eles fazem muita atividade filantrópica, eu vou falar especificamente da Bosch lá, né?
Então, acho que a empresa tem que entender também a questão tributária brasileira e tudo mais, e tal, essa questão sucessória. Mas eu acho que a empresa... Eu tive numa aula do Instituto de Negócios na França no ano passado, e um professor lá, o francês, falou, todo modelo de negócio morre, ele falou. Aí a pessoa se assustou. Mas as empresas não necessariamente. O que ele quer dizer com isso aqui? Que todo modelo de negócio tende a se em algum momento. Daí tem que se reinventar em algum momento. Justo, exatamente. Tem que se reinventar. Como a própria associação comercial vem se reinventando nesses anos aí. É isso mesmo. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Se eu pudesse, eu ficava aqui muito tempo. Nós temos que respeitar a nossa grade também. E vocês também, obviamente, têm compromissos e seus afazeres durante o dia. E gostaria de agradecer. Professor, obrigado. A gente vai continuar conversando, obviamente, não é porque o senhor está deixando a presidente da CIOC, mas conversar sobre outros assuntos, é sempre muito bom, né? Ouvi-lo. Obrigado, que bom, professor. Matheus. E mais uma vez aí agradeço aí a oportunidade, teu espaço, sempre é muito bom conversar contigo, Matheus, e que eu comentava nisso minha fala, é a oportunidade de a gente poder também disseminar um pouco, né, do trabalho que vem sendo feito e projetos futuros, e aproveito aqui o momento também de agradecer a nossa diretoria que participou conosco. Esse não é um trabalho individual, inclusive o Eduardo também fez parte, né, da nossa diretoria. Agradecer a todo o conselho que também nos apoiou, nos incentivou aí para a realização desses trabalhos que fizemos ao longo dos 2 anos. Os núcleos setoriais da CIOC, que talvez aí a principal porta de entrada do associativismo. Nós temos 6 núcleos empresariais aí que seguem agora também na gestão do Eduardo, então fica aí o registro, meu agradecimento aos núcleos. E claro, a nossa equipe interna aí que está mais na linha de frente, tem um trabalho mais operacional no dia a dia, e são eles que, em grande medida, fazem a roda girar, literalmente. E, de novo, né, Matheus, agradecer aí a imprensa, aos nossos parceiros, poder público, em especial o nosso associado, ele que, inclusive, contribui para a sustentabilidade financeira da associação. Então, fica aí o registro do meu agradecimento em nome da nossa diretoria e desejar, Eduardo, aí pleno êxito na continuidade dessa grandiosa associação aí, a CIOC, que agora em 2026 completará 86 anos. Então tem uma história que se confunde em alguma medida aí com a própria origem de algumas empresas, alguns negócios. Então, todo sucesso aí e se colocar à disposição para a gente continuar trabalhando juntos pelo desenvolvimento da nossa associação, das nossas cidades e da nossa região. Então, muito obrigado e seguimos. Eduardo, gostaria de agradecer também a tua presença aqui nos nossos estúdios e desejar você o sucesso nessa fase, nessa presidência dessa importante associação, esse importante órgão para a nossa região aqui do meio oeste. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite. Quero parabenizar o professor pelos 2 anos. São intensos, né? Eu sei da agenda. Eu participei muito pouco perto da agenda do presidente, porque a gente acompanha. Então, parabenizar em nome dele toda a diretoria, o conselho. Eu quero agradecer também os diretores que assumiram junto comigo, né? Vice-presidente Giovanni, em nome dele todos os diretores, o Guinta, que assumiu o conselho. A gente precisa do apoio do conselho, inclusive o próprio professor está continuando no conselho, nos ajudando. Eu diria que são funções representativas, porque no dia a dia todo mundo está envolvido e está nos ajudando, então é muito mais do que um conselheiro, né? Muitas vezes o próprio conselho está lá com a mão na massa, né, nos ajudando no convencimento, nas discussões. Então, agradecer pelo apoio e, de maneira especial, o empresário e o associado, como bem foi colocado, né? O nosso exercício aqui, ele é beneficente, né? O pessoal me pediu esses dias, então você não vai mais trabalhar na Sher, vai trabalhar na CIOC. Eu falo, não.
A CIOC é uma doação do nosso tempo, é uma doação que a gente faz em prol do desenvolvimento, né? Então, a nossa receita, seja através das mensalidades ou das outras fontes, são para pagar lá as despesas dos secretários, do próprio aluguel no prédio não, porque o prédio é próprio, mas das despesas do prédio, enfim, então é importante o apoio das empresas aqui, aquelas empresas que não são associadas ainda, eu faço o convite a nos ajudar, a contribuir, não só com a mensalidade, mas com ideias também, porque essa é a essência do associativismo, né? Então a gente não tem fonte de receita do governo, nós precisamos desenvolver os projetos aqui para a gente conseguir sustentar. E o trabalho da diretoria e do conselho é um trabalho beneficente, né? É um trabalho de fato de ajudar, né? Uma preocupação deles, dos empresários em desenvolvimento. Então é muito nobre, mas é muito gratificante também, né? Da gente poder olhar para trás, como tivemos no evento da terça vários diretores, né? 6 ou 7 diretores, presidentes verdade. E cada um deles com grandes contribuições, né? E uma doação do tempo. Então eu acho muito nobre isso, acho muito valoroso. Então agradecer a todos que doaram, têm doado o seu tempo em prol do desenvolvimento regional. E não tenho dúvida que são graças a essas doações que ao longo do tempo nos fizeram chegar hoje nessa situação que a gente está aqui, que eu entendo no meio privilegiada. Eu acho que a gente está numa região privilegiada e isso é fruto de trabalho de muita gente, inclusive muito trabalho como o nosso, né, beneficente em prol da comunidade. Então, obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade de falar um pouco mais da associação, para que as pessoas, a comunidade e os empresários conheçam. Obrigado, Eduardo. Obrigado, professor Fábio. Agradecendo a disponibilidade de vocês também, né, com o nosso jornalismo, que é o que a gente sempre busca aqui no nosso Liberdade de Expressão. É trazer opiniões, trazer ideias, trazer debates para a evolução, né, da nossa sociedade, da nossa região, que é o intuito, né, desse nosso programa, que chama-se Liberdade de Expressão, e que volta no próximo sábado, gente, com mais um assunto que seja de relevância para a nossa comunidade. Eu agradeço. A apresentação foi minha, Matheus Mitterer, produção de vídeo Lucas Sendron, produção e edição do Lucas e a direção geral do Mauro Roberto Von Mórbida. O nosso Liberdade de Expressão volta no próximo sábado.